Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma breve história do tempo. Esse aqui é o primeiro livro do projeto Tu Literário Ciência. Então, se você não conhece esse projeto, toda última sexta-feira do mês nós iremos ler um livro, pelo menos da área de ciência, e eu vou deixar aqui no card o vídeo de apresentação e lá eu explico melhor como que vai funcionar, né, a dinâmica desse projeto. Mas, assim, com relação a esse primeiro livro, do Stephen Hawking, eu fiquei extremamente impressionada com essa leitura, principalmente porque é um livro aí de basicamente 250 páginas e como que ele vai tratar de temas, né, da física, porque quando você pega esse livro e lê a ficha catalográfica, tá lá, física, espaço-tempo, cosmologia, então ele vai abordar esses temas aqui nesse livro, e como ele consegue falar de teorias científicas, teorias da física, num livro de 250 páginas, numa linguagem acessível, que se propõe pelo menos a ser acessível, já que traz temas da física que são, por si só, já são temas complexos, mas ele faz isso com uma leveza, ele traz também um pouco de humor na maneira como ele vai falar sobre esses assuntos e torna uma leitura também agradável. E o começo do livro já é bem interessante porque ele mostra a percepção que a humanidade tem sobre o universo e como que essa ideia, né, esse pensamento, ele vai mudando ao passar dos séculos. Então ele começa falando de Aristóteles, e Aristóteles tem até um livro chamado Sobre o Céu, em que ele desenvolve seu pensamento sobre a posição dos corpos celestes, e ele passa por Ptolomeu, que vai aperfeiçoar o pensamento de Aristóteles, e isso com o apoio da igreja, porque de acordo com o que a igreja pregava, né, estava de acordo, porque no modelo de Ptolomeu tinha lá o espaço, né, dedicado ao inferno e ao céu, tinha lá o espaço entre o inferno e o céu. E depois ele também entra na questão do Nicolau Copérnico, que vai desenvolver também o seu modelo sobre o universo, né, a disposição da Terra com relação ao Sol. Ele vai desenvolver isso, mas de forma anônima, já que é contra o pensamento da igreja também. E aí Galileu ele vai retomar a ideia do Copérnico, então passa pelas teorias também de Newton, as leis de Newton, a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton, até chegar em Einstein. Então ele faz todo um percurso da história da ciência num livro de 250 páginas, isso realmente me deixou impressionada, fascinada. Até metade do livro são assuntos são abordados no ensino médio. É um livro de divulgação científica e é um livro que vai ser direcionado para aquelas pessoas que não sejam da área, né, mas que tenham interesse na área de ciência. Mas como eu falei, existem alguns assuntos aqui que são mais complexos, que ele vai desenvolver, porque ele fala, né, da teoria da relatividade geral e da física quântica, então ele entra também nas questões sobre modelos atômicos, sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, fala da da dualidade da partícula e onda. Então ele vai trazer aqui teorias que são fascinantes, mas que são complexas de certa forma. Vai falar do universo, da questão do Big Bang. Hoje o universo ele é explicado por duas grandes teorias, que é a teoria da relatividade geral, que estuda, né, é desenvolvida para corpos que são de grande extensão, e o princípio da incerteza de Heisenberg, que o princípio da incerteza que trabalha com partículas pequenas. Então você tem duas grandes teorias que acabam explicando um pouco do universo hoje. Isso achei fantástico, porque ele fala da questão do Big Bang, como que por meio da ciência você sabe que o universo está em expansão e que vai chegar um momento que ele vai entrar em colapso, mas ele coloca lá a questão do tempo também, quanto tempo vai demorar para isso acontecer. Explicou também desde quando descobriram o buraco negro e como que ele se forma. Eu achei também um ponto muito interessante. O grande objetivo dos físicos é unir essas duas grandes teorias, da física quântica e da a teoria da relatividade geral, para poder você ter uma teoria única que explique o universo. Ele também fala sobre o tempo, né? Também explica o porquê que a gente não pode voltar no tempo. Se eu não me engano, existem três grandes teorias que explicam por que a gente não pode voltar ao tempo. É um livro que eu pretendo fazer releituras, por isso que eu fiz essas marcações, porque são teorias que eu me interesso.
E conforme a gente lê, né, tanto mais livros sobre o universo, de diferente, tanto do Stephen Hawking como de diferentes autores, esses assuntos eles vão aparecer e aí a gente vai se apropriando desse conhecimento. Alguns pontos aqui a gente pode também fazer uma pesquisa mais aprofundada, fazer outras buscas. A gente vai ler mais livros sobre ciência, então são teorias que a gente vai abordar novamente por aqui. Então é um livro que vai falar sobre também a origem e o destino do universo. Ele vai falar desde o Big Bang e ele coloca assim: acredita-se que no Big Bang o universo tivesse tamanho zero e assim seria infinitamente quente. Contudo, à medida que o universo se expandiu, a temperatura da radiação decresceu. Ele também fala do nascimento das galáxias, das condições no início da Terra. Ele coloca: no início a Terra era muito quente e não tinha atmosfera. Com o passar do tempo, resfriou e adquiriu uma atmosfera pela emissão de gases das rochas. Teria sido impossível sobrevivermos nessa atmosfera primitiva. Então ele coloca todo o processo evolutivo, os primeiros organismos vivos, uma vida primitiva, até o que a gente tem hoje, né? Que existem questões ainda para serem resolvidas, respondidas sobre o universo. Fala sobre Deus aqui também. Então, Deus escolheu a configuração inicial do universo por motivos muito além da nossa compreensão. Isso, sem dúvida, estaria ao alcance de um ser onipotente. Mas, se ele começou o universo de maneira tão incompreensível, por que optou por deixar que evoluísse segundo leis que pudéssemos entender? Olha que interessante. Então, ele traz ele coloca nessas questões para a gente pensar, né? E ele fala do começo do universo, da evolução da vida inteligente, do estado inicial do universo. Então, são assuntos que despertam interesse, né, para quem realmente gosta dessa área de ciência. Aí ele coloca aqui: poderíamos usar as leis da ciência para desenvolver o universo retrocedendo no tempo, a fim de determinar sua configuração em época primitiva. Então, sempre com essa finalidade de prever como o universo deve ter começado. Aí ele coloca aqui: ainda não dispomos de uma teoria completa e consistente que combine a mecânica quântica e a gravitação do tempo. Então, no capítulo 9, ele vai falar sobre a seta do tempo, né? Na questão por que a gente não consegue voltar ao tempo. Nos capítulos anteriores, vimos como os nossos conceitos sobre a natureza do tempo mudaram ao longo dos anos. Até o início do século passado, as pessoas acreditavam no tempo absoluto, ou seja, era possível classificar qualquer evento por uma grandeza chamada tempo de maneira única. Na questão e é interessante porque na questão sobre o tempo, ele vai falar que o tempo ele é relativo e não absoluto e vai mostrar como que o tempo ele muda. E aqui ele conclui que a maioria do livro ele tenta dar destaque às leis que governam a gravidade. Então ele fala muito nas questões sobre a gravidade, porque é ela que molda a estrutura em grande escala do universo. Então, pessoal, fica aí uma dica para quem tem interesse nessa área de ciência, na área de física, sobre o universo, sobre as questões sobre o tempo. Deixe no comentário aí se você já leu, o que você achou. E vou aproveitar para divulgar aqui o livro escolhido para a gente ler em dezembro, lembrando que é na última sexta-feira do mês e nós iremos conversar sobre o livro do Marcelo Gleiser, O Fim da Terra e do Céu, o Apocalipse na Ciência e na Religião. Então ele vai trazer alguns temas que foram trabalhados aqui. Acho que vai ser uma leitura que pode se complementar. Então, quem quiser acompanhar o próximo livro vai ser esse aqui. Lembrando que o vídeo sai na última sexta-feira do mês de dezembro. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.